Olá a todos. Nesse vídeo nós iremos demonstrar alguns cadastros, com exceção da classificação e de alguns outros que na própria movimentação a gente já faz. Mas vamos lá. Vamos fazer o login aqui com uma empresa de teste, aqui no domínio também de teste do controle de silos e do controle de pecuária, agro.alpha software. Então aqui ok. Vamos até o controle de silos. E aqui já temos a tela inicial. Aqui nós podemos fazer uma filtragem, né? Por período, por pessoa, seja produtor, fornecedor e tudo mais, e propriedade rural. Vamos lá. Então, nesses cadastros nós vamos colocar alguns dados fictícios para simular como o controle de silos funciona nessa parte. Então, vamos começar pelos armazéns, onde basicamente a função deles é dividir os silos da empresa, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o silo 1. Se eu tenho 2, 3 silos, é possível controlar o estoque deles à parte. Inclusive, uma funcionalidade que a gente está desenvolvendo é de estoque máximo. Então, se um silo estiver sobrecarregado ou se o outro tiver pouco, vai dar para ver naquela tela inicial. Então, esse é o intuito. Separar os silos e controlar o estoque deles à parte. Agora, nós vamos para a parte de pessoas, classificações motoristas e veículos não faremos hoje. As pessoas, basicamente, são os produtores rurais e também fornecedores, que eventualmente a gente pode ter, que vão ser utilizados para a gente movimentar. Aqui, eu montei um cadastro do produtor de teste. Vamos dar uma olhada nele? Basicamente, nesse cadastro, a gente preenche o tipo de pessoa, se vai ser um cliente ou fornecedor, na maioria das vezes vai ser cliente, a classe de pessoa, levando em conta o controle de silos, na maioria das vezes vai ser produtor rural, a razão social ou o nome fantasia, que para produtor pode coincidir com um apelido ou um nome simplificado, a inscrição estadual, aqui é definido se é pessoa jurídica, né, porque ele monta o campinho do CNPJ, o sistema permite trabalhar com pessoa jurídica, o telefone, se o cadastro está inativo ou não, nesse caso não está. Aqui são os dados do endereço do produtor rural, né? Logrador, o bairro, cidade e o F principal. E aqui nós temos o cadastro de propriedade rural. Basicamente, nessa propriedade rural, nós separamos as fazendas de um produtor rural e nós não duplicamos o cadastro dele, assim como tem sido feito, foi feito antigamente para controlar, para quem utilizava o AlphaExpress antes, e agora a gente teve a ideia de unificar os cadastros, ou seja, ser apenas um produtor rural, mas ter várias propriedades. Então, aqui vamos editar o cadastro, e aqui a gente já vê o nome da propriedade, o logradouro, as demais informações, né? CEP, telefone, contato, apenas os dados essenciais mesmo, e se o cadastro está inativo. Aqui tem uma configuração muito importante do sistema, que ela é utilizada na parte da ficha, né? Então, essa é a configuração de aluguel da ficha. Então, aqui tem a data de término da colheita. Então, se é na propriedade rural e a gente tem uma noção desses valores, até para se preparar aqui a gente consegue colocar, né? Vamos colocar aqui só de teste mesmo, novembro, vamos colocar em novembro, dia 20 de novembro, por exemplo. Aqui nós temos o valor de recebimento por saca, que justamente conforme vão entrando os caminhões, o sistema pega para cada saca de soja e multiplica por isso e vai ser o valor de recebimento para cada saca que entra. O valor de aluguel, que basicamente o sistema ele entende um período e ele calcula um valor X por saca a cada período. Por exemplo, entrou soja no final da safra do produtor e ele deixou lá por 2 meses. 2 meses somam 4 quinzenas. Então, configurei lá no sistema, na configuração lá, para que o período de aluguel sejam 15 dias. Então, são 4 quinzenas. Então, como vai ser o cálculo do valor de aluguel? Serão todas as sacas de soja em cada uma dessas quinzenas, onde vai multiplicar por esse valor e no final ele totaliza as quinzenas.
E aqui, um campo muito importante que a gente marca se vai de fato cobrar o recebimento e aluguel desse produtor, dessa propriedade rural. O sistema ele diferencia essa configuração para propriedades. O sistema até tem um padrão, uma configuração padrão que traz isso pré-preenchido, mas a definição em si é à parte. Então, cada propriedade vai ter sua configuração para dizer se cobra ou não o recebimento de aluguel. Salvamos aqui e salvamos o cadastro. Ok, a nossa parte de produtor rural, então, já foi feita e agora a gente vai para a safra em si. A safra, basicamente, ela agrupa as operações por uma determinada safra de grãos. Então, ao cadastrar, a gente diz que ela está aberta, ela ainda vai ser utilizada. Esse campo tipo de liberação, a gente vai desconsiderar. Esse campo ele vai ser removido porque a gente fez uma análise e a gente achou que esse campo seria necessário, mas acabou que ele não está em uso. Será removido em breve. Vamos deixar não configurado mesmo. A descrição, safra de soja 2020. E a descrição abreviada, que é encurtada, né? Soja 2020. Beleza. Aqui ele está pedindo um grupo de produtos. Esse é um cadastro que a gente ainda não fez. Então a gente vai simular aqui como funciona no sistema nesse tipo de situação. Então, ó, a gente só vem aqui no menu, vamos em produtos, subgrupos, melhor dizendo, e a gente clica no botão do meio do mouse. Ó. Ele já vai abrir uma nova guia para a gente. E a gente pode cadastrar esse grupo no meio do cadastro, ó, sem atrapalhar nada. Então aqui, soja, a gente seleciona a classe de grãos, para esse caso, salvamos. Com o nosso grupo pronto, a gente vem aqui e seleciona soja. Ó, já apareceu para a gente o cadastro, sem precisar fechar. Vamos dizer aqui que a safra vai de abril desse ano até setembro desse ano. Inativo, como sempre, marcado como não e salvamos a safra. Ó, então, já temos a safra cadastrada. Agora, o próximo passo é justamente a parte de produtos. O que nós temos no produto? Nós temos o grupo, que basicamente define, num nível mais alto, qual grão está sendo lidado, por exemplo, se é soja, se é milho, se é sorgo. O subgrupo pode ser usado tanto para definir as variedades, quanto grupos de variedades. Por exemplo, eu tenho um determinado grupo de variedades que tem uma patente diferente, onde é necessário tirar uns relatórios e tudo mais. Nesse exemplo, eu vou utilizar o subgrupo como uma divisão entre transgênico e comum, ok? Então, vamos no subgrupo, já que nosso grupo está ok. Vamos aqui inserir, por exemplo, soja comum, que vai ser nosso primeiro, que é a soja sem nenhuma variedade em específico ou que não demande esse controle. E vamos criar um segundo para transgênica. Então, soja transgênica. No grupo nós incluímos soja e já está pronto, ok? Agora a gente já pode cadastrar o produto em si, vinculando essas informações que a gente acabou de criar. Então, a gente cria aqui, ó, vamos em novo, soja comum. Aqui no grupo nós vamos selecionar como soja e aqui soja comum. A marca a gente pode preencher geral, essas são informações que o banco de dados cobra, mas nesse caso não vão ser muito utilizadas. Esse valor de custo ele é mais cadastral dentro do sistema. Os cálculos de valor e tudo mais não vão ser, na parte de movimentações, não vão levar em conta esse dado. O valor de custo ele representa o valor de compra com algumas despesas extras, como transporte e tudo mais. Então, aqui no valor de compra, vamos colocar aqui, por exemplo, 23. O valor de venda já é o valor que é utilizado na venda do produto, vamos colocar aqui 60, por exemplo, sem compromisso com valores reais. Fracionado, vamos dizer se é fracionado, nesse caso, como a gente vai utilizar quilograma nas movimentações, a gente diz que sim. E aqui o estoque mínimo é um campo um pouco emblemático. O estoque mínimo, basicamente, ele dá um alerta na tela inicial do controle de silos, ó, se esse produto está perto de atingir o que colocamos aqui. Por exemplo, eu tenho um estoque próprio, um estoque da empresa desse produto soja. Se eu quero que o sistema me notifique quando eu estiver com 15 mil quilos, por exemplo, está perto de chegar nesse valor, eu já coloco aqui como alerta. Então, ele só faz isso para estoque próprio. Se for estoque de um produtor rural ou de alguma outra pessoa, ele não alerta.
O NCM, vamos deixar ele zerado aqui, que a gente não vai fazer a movimentação de fato. Caso precise colocar observação, a gente marca aqui. Inativo como sempre, marcado como não e salvamos. Ok, nosso produto já está cadastrado. Vamos ver aqui se falta mais algum cadastro. Pelo visto não. Espero que os senhores tenham gostado e até o próximo vídeo.